Uma boa noite a todos vocês presentes e uma boa noite para você que está nos acompanhando à distância através do nosso canal Centro Espírita Miguel Oficial no YouTube. Você que está nos acompanhando à distância, por favor, reserve uma jarra, um frasco, uma garrafa com água para que ela seja fluidificada durante a nossa reunião. Estejamos prestando bastante atenção no estudo que nos é fornecido, para que ele toque dentro de nossos corações e nossas mentes, e assim pontuarmos a nossa caminhada de forma melhor. Vamos primeiro ouvir a página de preparação com o nosso irmão João. Boa noite, meus irmãos. Eu nos envio a paz e o amor do Divino Mestre Jesus, do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, a lição de número 153, que tem o título Ouçamos, que é uma mensagem de Marcos, capítulo 1, versículo 20, que diz assim: e logo o chamou. Em alguns círculos do cristianismo, semelhante passagem, alusiva ao encontro do Senhor com os discípulos, é interpretada simplesmente como sendo um apelo do Cristo ao ministério religioso. Todavia, podemos imprimir significado mais amplo. Em cada situação do caminho é possível registrar um chamamento celeste. No templo familiar, onde surgem problemas difíceis, ante um companheiro desconhecido que pede cooperação, à frente do adversário que espera entendimento e tolerância, ao pé do enfermo que aguarda assistência e carinho, à face do ignorante que reclama socorro e ensinamento, junto à criança que roga bondade e compreensão. Por onde formos, Jesus, Mestre silencioso, nos chama ao testemunho da lição que aprendemos. Nas menores experiências, no trabalho, ou no lazer, no lar, ou na via pública, este nos convida ao exercício incessante do bem. Nesse sentido, o discípulo do Evangelho encontra no mundo o santuário de sua fé e na humanidade a sua própria família. Assinalando, pois, a norma cristã como inspiração para todas as lides cotidianas, ouçamos a palavra do Senhor em todos os ângulos do caminho, procurando segui-lo com invariável fidelidade, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos todos juntos elevarmos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, agradecendo a eles a oportunidade de estarmos juntos aqui, neste recinto, nesta noite. Agradecendo também ao concurso da espiritualidade amiga de nossa casa, ao Caboclo Catuíte, às irmãs Margaridas, a Miguel, a Rafael e aos demais abnegados trabalhadores do invisível, que estão sempre aqui conosco, ajudando na sustentação de todas as nossas tarefas. Jesus, Mestre amigo, aqui nos encontramos nesta noite, buscando a serenidade, buscando paz, buscando entender melhor os processos diante de nós, diante de nossas vidas, dos nossos caminhos. Quantas e quantas vezes paramos um pouquinho lá na nossa casa ou em qualquer outro ambiente para repensarmos um pouco sobre a nossa vida, para verificarmos o que acontece. Será que estão havendo injustiças? Será que o que está acontecendo seria realmente para mim? Mas nós vamos entendendo paulatinamente, Mestre, que tudo que venha a acontecer para nós é de nossa necessidade passarmos pelas situações. E aqui, nas reflexões oferecidas, nós vamos entendendo como vamos lidar com todos esses processos. O importante é que saibamos transpor obstáculos da melhor forma, sem mágoas, sem revoltas, mas com muita fé, muita confiança e entendimento
daquilo que nos é necessário para o nosso aprendizado. Estamos falando de reflexões, mestre amigo. Por favor, toca a fonte da nossa irmã Rosana, que oferecerá as reflexões desta noite para nós. Trará para nós a sua bagagem, o seu entendimento, os seus estudos, a sua experiência e vivência, e vai dividir conosco, pautado ali no Evangelho. Mais uma caridade, mais um auxílio para cada um de nós, mestre amigo. Por favor, leve nosso agradecimento até Deus, nosso Pai, por toda a sua misericórdia que Ele tem para conosco, por todo o seu amor e por tudo que Ele nos proporciona para nos elevarmos. Te pedimos, como somos eternos pedintes, Mestre Jesus, para que a nossa reunião transcorra contento. E assim, sob a Tua permissão, estamos dando por iniciada a nossa reunião de fluidoterapia desta noite. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Ti, Jesus. Então vamos ouvir a nossa irmã Rosana. Boa noite a todos. Nós hoje vamos dar continuidade ao capítulo 5 do Evangelho, que tem como título principal Bem-aventurados os aflitos. Nós, né? Gosto sempre de dizer que somos nós, esses aflitos. E cada um de nós aqui tem uma aflição, um tipo de aflição. E o item hoje é o 12 e o 13, que tem como título Motivos de resignação. Ou seja, as aflições que nos chegam, elas precisam ser observadas, refletidas e entender que nós temos motivos para sermos resignados diante delas. Porque essa compreensão, junto com a fé, e a fé que a doutrina espírita nos convida a ter, é a fé inabalável, frente a frente à razão. Então, diante daquilo que você esteja passando, seja o que for, não tem melhor nem pior, é a sua necessidade, a necessidade daqueles que estão com você no caminho. É preciso que a gente reflita e compreenda a luz da doutrina espírita. Somos espíritas. Não somos, né? Porque muitos dizem que nós espíritas cultuamos a dor. Não, né? Dizem que a espírita adora sofrer. Não. Nós não gostamos de sofrer. Mas a maioria de nós, né, muitos de nós compreendemos por que sofremos. Porque a doutrina espírita nos esclarece de onde viemos, o que viemos fazer aqui e para onde vamos. Então isso tem o propósito de quê? Facilitar a nossa vida. E o motivo de resignação diante das dificuldades, diante das vicissitudes, é uma ferramenta para nos ajudar. É mais um item do Evangelho, porque todo o Evangelho é pautado em motivos de resignação. Já pararam para pensar isso? Todo o capítulo, todos eles, está nos convidando a sermos resignados diante das nossas dores. Se não estou sendo, a responsabilidade é de quem? Única minha. Daí o convite. Pois ele fala assim, ó. Porque estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados,
Isso ele já está dizendo que seremos consolados. Se não estamos nos sentindo consolados, é porque ele não nos consolou? É porque a doutrina não nos consola? Ou porque eu não me permito ser consolado? Porque é muito fácil nós apontarmos o dedo, né? Nossa, fulano é rebelde. E nós? Diante desses desafios que nós temos em nossas vidas, nós somos rebeldes. Em não querer aceitar aquilo que estamos passando. Porque a doutrina esclarece. A cada um segundo suas obras. Nem mais nem menos. Qualquer questionamento que nós possamos fazer em relação às vicissitudes que estamos passando, a doutrina esclarece. Ela pode não trazer no momento, naquele momento, o motivo exato, mas ela consola. Porque ela nos diz exatamente, não é exatamente no ponto de dizer, você está aqui por causa disso, 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 disso. Não é assim o consolo. Mas nós sabemos que estamos aqui, ou em motivo de presidiários, né? Estamos presos e somos devedores da lei de Deus. Estamos aqui nas condições de aprendizes na escola da vida e estamos aqui nesse grande hospital para nos curar de nossas emoções e sentimentos. Então, em que momento nós estamos? Eu gosto de ver, né, que eu estou em todos. Fica mais fácil, né, de compreensão. Porque eu não vou saber se hora eu estou numa penitenciária, hora eu estou num hospital, ou estou numa escola. Então, penso que já estou nos três, aí eu fico, né, fica mais fácil a compreensão. E ele fala, Jesus aponta a compreensão que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva a padecente e bem dizer o sofrimento, como prelúdio da cura. Então, se eu estou passando, seja a situação que for, e eu estou revoltado, a resposta para a minha vida é uma. E não é castigo divino. Porque Deus não castiga ninguém. Mas se eu estou passando por uma determinada situação, compreendendo, eu estou resignado, eu entendo que aquele sofrimento, aquela dor, aquela doença, seja o que for, tem um motivo. Eu posso não compreender por quê, mas eu sei que o motivo é justo. Por quê? Porque Deus é justo. E nós somos criaturas tão inteligentes que nós olhamos para determinadas situações e achamos que aquilo ali é o acaso que fez. É o acaso que eu estou doente. Olha, não sei por que eu desenvolvi qualquer situação na minha vida. Eu acho que é o acaso. Eu acho que é o acaso porque eu não compreendo a lei de justiça, de amor e de caridade. Mas à medida que eu compreendo isso, eu vou entender que aquilo que eu passo, ou o meu ente querido passa, tem um motivo que eu não entendo, mas que é justo. Porque os espíritos, e Jesus também, já vem dizendo há muito tempo para nós. Tanto é que aqui no próprio Evangelho, que é no capítulo 5, causas anteriores às aflições. E o outro item, causas atuais das aflições. Tem um motivo.
Por isso que ele colocou motivo da resignação. Porque ele fala assim, olha, também pode essas palavras ser traduzidas assim. Deveis considerar-vos felizes por sofreres. Olha aí, feliz por sofrer. É fácil? É simples? É possível? A escolha é nossa. Visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida, vou até devagarinho para que fique bem compreendido por todos nós. São o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. É Deus que castiga ou é a lei de causa e efeito atuando na minha vida? Através das minhas escolhas. E é comum a gente ficar assim, Rosana, eu não escolhi isso. Eu não escolhi passar por essa situação. Não. Implorou. Porque essa oportunidade hoje, aqui, agora, em plena transição planetária, e a gente precisa levar isso em consideração, é um momento importantíssimo para todos nós. Porque é justamente o momento de separar o joio do trigo. Quem eu sou? Quem eu quero ser? Ou quem eu quero ser considerado? Ser. E ele continua. Suportadas pacientemente na terra, essas provas, essas vicissitudes, essas dores vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que saudeis agora o que vos garantirá a tranquilidade no porvir. Não é isso que a gente aprende na vida futura? Que ao sair daqui a vida continua e ela vai ser exatamente aquilo que eu fizer dela? Deus, ele não castiga ninguém. Então, seja o que eu estiver passando, é justo, é bom. Para mim, na condição de espírito. Mas se eu ficar preso ao aqui e agora, a essa vida, eu vou sofrer muito. Porque eu vou achar que aquilo que eu estou passando, como eu disse ainda há pouco, é uma injustiça. É sem sentido. É punição. E assim, quem aqui passa por situações financeiras, né? Deve a um parente, deve ao banco, deve ao cartão de crédito, né? Aqui ninguém passa por isso, né? Mas olha só, se eu sou uma pessoa que tem uma dívida com alguém, seja uma dessas categorias aí, e a pessoa fala para mim assim, Rosana, olha, se você me der uma pequena parte daquilo que você me deve, sua dívida está quitada. Eu vou ficar feliz da vida, diante de tanto que eu devo. Esse é o motivo da resignação. Nós somos, os espíritos dizem, né, que nós somos reincidentes no erro, no equívoco. O que nós estamos passando aqui agora não é a primeira vez, não é novidade para a gente. É que a gente não lembra, graças a Deus. Mas se pudéssemos lembrar, nós íamos ficar envergonhados de estarmos aqui de novo. O mesmo erro, e de novo, e de novo. Mas a reencarnação é uma bênção que nos permite estar aqui de novo
para dessa vez dar certo. Então eu olho para a situação que eu estou passando e me pergunto, como é que eu estou passando? Porque se eu estiver passando revoltado, indignado, insatisfeito, aí vocês botam a palavra que vocês quiserem. Como ele diz aqui, eu estou perdendo a oportunidade de, na vida futura, que é logo ali, gente. A gente acha que 70, 80, 90 anos, para a gente aqui com esse corpinho físico, a gente arrasta. Mas para o espírito, passou. Imagina, você que está uma dívida assim. Olha que maravilha. Se alguém tem motivos de ser resignados, somos nós espíritas. Porque nós sabemos disso muito bem. Nós estudamos sobre todos esses assuntos que nos levam a ser resignados. Aí, se vier aquele revés na vida, né, financeiro, tem uma vida muito boa e de repente cai. Ninguém está livre. Tem um motivo. E muitas das vezes nós culpamos esse motivo o quê? A pessoa foi imprudente, a pessoa fez alguma coisa, algum movimento errado. Será que é só isso? Eu desenvolvi uma doença. Eu falo isso pautado em André Luiz, tá, gente? Missionários da Luz. Vamos lá. Ele fala bem claro. Em todas as doenças, vírus e bactérias são meros coadjuvantes nessa história toda. Eles só fazem os papéis deles. E eu estou doente por causa de algum motivo. E uma outra coisa muito séria. Eu não consigo entender as doenças psicossomáticas. Eu não consigo entender que eu, espírito, sou o artífice desse corpinho aqui. Porque a ciência nos diz que o nosso corpo se renova de tempos em tempos. Todas as células. Isso é ciência, gente. E por que será que eu estou doente? Aí eu esqueço de uma outra frase que eu adoro. Mente sã, corpo são. Ora, se eu sei que o corpo é o mata-borrão do espírito, se o meu corpo não está são, o que está dizendo? Que eu, espírito, não estou são. Essa é uma das visões que a gente pode ter. Fora os comprometimentos. Fora as tantas coisas que nós não temos acesso, mas que estão aí. Porque uma única situação que a gente passa muitas das vezes com aflitos e não tão resignados assim, tem tantas coisas envolvidas, tantos aprendizados envolvidos, e a gente muitas das vezes perde a oportunidade da lição. Então a gente precisa olhar para aquilo que nós estamos passando. Como é que eu estou passando? Seja com quem for, seja comigo ou com outro parente, com a pessoa que eu mais amo no mundo. Porque como é que nós achamos que nós vamos dar o nosso testemunho, hein? Como é que vai ser isso? Como é que eu vou demonstrar a minha fé? E olha, gente, viemos passando por momentos que precisamos ter demonstrado muita fé. Mas fé
Porque a gente entende que o que é dar certo? Qual é o nosso entendimento de dar certo? Diante de uma doença, qual é o nosso entendimento de dar certo? É ficar curado? Mas se a doença for justamente aquela doença que eu preciso para desencarnar, ficar bom é bom ou é ruim? Entende como nós precisamos pensar? Jesus falou assim: se teus olhos forem motivo de escândalos, arranque-os. E olha, eu falo isso com propriedade, porque eu tenho uma doença nos olhos que não tem cura. Não tem cura. Pois é, o óculos só vai ficando cada vez mais forte. Aí quando eu ouço, se teus olhos forem motivos de escândalo, arranque-os, eu fico conversando com Deus, né? Para eu ter essa doença nos olhos, algum motivo tem. Eu não sei, graças a Deus eu não sei o que é. Mas eu sei que é justa, é boa, faz sentido para a minha vida. E é isso que a gente precisa entender. Qual é o sentido da doença na minha vida? Porque às vezes, pode parecer que não, né? Às vezes eu quero atenção. É um caminho dolorido de chamar atenção, mas existe. Às vezes eu quero ser amado. É um caminho dolorido, mas é. Às vezes eu quero desistir. Eu não quero ser encarado como suicida. Tá vendo, gente? É muita coisa. Não é simplesmente uma vicissitude, uma dificuldade, uma doença, um revés. É importante que a gente reflita e entenda a lição, para não perder a oportunidade e pensar naquela vida futura de uma maneira para ser vivida, porque podemos, né? Essa daqui é a nossa melhor encarnação. É bom a gente pensar sobre isso. Se essa daqui é a minha melhor encarnação, como é que eu estou diante dela? Né? Tem uma. Bom, eu convido a vocês a lerem esse item, estudarem esse item em casa. Não deixe passar batido. Não fique só com esses minutos que aqui passam tão rápidos que nós não temos tempo hábil para falar sobre tudo. Mas ele é um capítulo, é um item fundamental para nós todos. Principalmente esse capítulo, capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Porque ele está falando assim, ó, felizes pelas vossas aflições. Difícil, né? Como é que eu vou ficar feliz diante da dor? O medo de perder o ente que eu tanto amo. O medo de ficar na dependência do outro. O medo, tantos medos que nos conduz pela vida. Tira o medo e vê o que sobra. A fé. Ela está escondida atrás do medo. Então deixa fluir a vossa fé. Deixa brotar desse momento difícil a fé inabalável. Porque Kardec, e hoje nós falamos isso, né? Hoje foi um dia muito lindo. Porque nós falamos de fé.
E ele fala, né, Kardec já colocou aqui para chamar a atenção de todos nós na primeira página do Evangelho. Fé inabalável. Só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. E nós estamos aqui e agora. E a pergunta que eu deixo para a nossa reflexão: como anda a nossa fé? Porque se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, alguém aqui conhece o grão de mostarda? É a menor semente que tem. Nós fazemos as montanhas das nossas vicissitudes transportar de um lugar para o outro. Esse é o convite do Evangelho da noite de hoje para todos nós. Uma boa noite a todos e agradeço a oportunidade. Graças a Deus por tamanha oportunidade, mais um momento de reflexões que levaremos para nossas casas, para a nossa vida, que ecoe em nós. Mais uma vez, vamos elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, para agradecer, Mestre, essa oportunidade de reflexões, por esse Evangelho bendito, por essa bússola renovadora de nossos pensamentos e de nossas atitudes, que nos reportemos a nós, ao nosso íntimo, e verifiquemos onde precisamos atuar neste momento. Somos feitos de várias frentes. E se não der para cuidarmos de todas ao mesmo tempo, que passemos a cuidar daquelas primeiras, das primeiras. E assim vamos, pouco a pouco, buscando a nossa melhora. As vibrações positivas estão invadindo o nosso ambiente. Graças a Deus. E é para Ele que mais uma vez te pedimos, Mestre, leve o nosso agradecimento por tudo que Ele nos proporciona. Que essas boas vibrações que aqui estão no ambiente possam se espalhar por toda essa nossa casa de caridade. Chegue a todos os departamentos, a todos os setores, a todos os trabalhadores visíveis e invisíveis. Se espalhe pelo nosso bairro, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país. Na cabeça de todos nós. Que precisamos dar uma mexida grande. Queremos ser felizes, queremos viver num lugar de paz, de comunhão, de harmonia. Então cabe-nos arregaçarmos as nossas mangas e fazermos alguma coisa em benefício nosso e do próximo, em prol de toda essa gente, em prol de todo esse mundo. Porque se ficarmos cada um de braços cruzados esperando que o outro faça, nada avançará. E sabemos do respaldo que temos. Sabemos da espiritualidade amiga ao nosso redor, dos nossos anjos da guarda, dos nossos irmãos mentores, dos guias de luz que estão conosco, designados pelo nosso Pai para o nosso benefício. Mestre Jesus, esteja, por favor, com cada irmão médium passista, que logo estará atuando nas câmaras. Dê um abraço grande em cada um deles, com a tua luz, com a tua presença, com o teu amor, com a tua humildade, para que cada um possa ser um belo transporte do alto. E assim, mestre amigo, estamos terminando esse nosso primeiro momento de nossa reunião. Esteja sempre conosco, mestre amigo, e sempre é bom lembrar que você sempre está conosco. Nós continuamos naquela luta que é árdua, envidando esforços para estarmos vibrando na tua face. Que assim seja. Graças a Deus, graças a ti, Jesus. Quanta luz